Olá pessoal, muito boa noite para você aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grande evento da nossa Ouro Fino Agrociência. Na noite de hoje vamos falar de um tema que desafia os agricultores brasileiros, o manejo de insetos sugadores. Isso porque nas últimas safras o crescimento populacional de certas espécies tem causado um prejuízo bilionário ao setor. Mas, para ajudá-lo a superar esse desafio, convidamos um time de peso que vai trazer muita informação e conteúdo de qualidade para você que nos acompanha. Nessa noite, teremos a Lúcia Vivan, que é pesquisadora da Fundação MT, o Germisson Tonkelski, que é da Desafios Agro, e também o Juliano Farias, da Universidade Regional Integrada. E esse evento, ele simboliza muito um dos pilares da Ouro Fino Agrociência, que busca compartilhar informação com a cadeia produtiva para crescer com a agricultura brasileira. E é sobre isso que nós vamos falar e fazer também essa noite, uma noite muito especial, de muitas informações, de muitas novidades. E para dar o pontapé inicial nesse evento, eu gostaria de convidar agora o nosso CEO, nosso presidente, Marcelo Abdo. Por favor, Marcelo, chega para cá, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Henrique. Como vai? Muito bem. Um prazer estar aqui dividindo com você mais uma vez um evento da Ouro Fino Agrociência. Prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão participando aqui conosco da nossa webinar. Tenho certeza que será um evento muito importante, onde temos a participação, como o Henrique já colocou, de 3 estudiosos, especialistas, que vão poder nos ajudar bastante nas discussões dessa noite. A Ouro Fino continua seguindo fortemente o propósito de reimaginar a agricultura brasileira. Faremos isso com produtos, serviços e tecnologia para que todos possam ter grandes resultados utilizando os nossos produtos. Hoje também teremos o lançamento de 2 novos produtos no nosso portfólio, que a partir de hoje compõem o nosso portfólio, que tenho certeza que vocês ficarão muito felizes e terão uma produtividade relevante nas áreas de vocês. Esperem que durante o evento isso vai ser mostrado claramente para vocês. Eu queria aqui também aproveitar e informar, dividir com vocês em primeira mão um prêmio conquistado pela nossa Ouro Fino Agrociência. Esse prêmio trata-se do Top 10 Melhores do Agronegócio 2021, realizado pela revista Globo Rural, que nos colocou entre as 10 melhores empresas de defensivos agrícolas do país. Isso, para a gente, uma empresa com pouco mais de 10 anos, é um prêmio muito relevante, e com isso eu gostaria de agradecer a confiança dos nossos clientes, dos nossos fornecedores e parceiros, e do nosso time de colaboradores que tem trabalhado fortemente para colocar cada vez mais produtos e serviços na mão de vocês que tragam resultado. Então, fico muito feliz de poder anunciar em primeira mão esse prêmio e muito contente da Ouro Fino estar seguindo o seu propósito e podendo fazer um evento como esse de hoje, que vai mostrar muita tecnicidade sobre os produtos, falando sobre o manejo de pragas sugadoras. Que legal, Marcelo. Poxa, começamos o evento com o pé direito, hein? Que prêmio importante, que prêmio que nos enche de orgulho e nos mostra que estamos no caminho certo, não é verdade? É isso, Henrique. Estamos no caminho certo, temos muito que crescer. A Ouro Fino tem a continuidade de desenvolvimento do seu portfólio para os próximos anos, forte, que vão atingir todas as culturas que precisam dos nossos produtos, e tenho certeza que nós vamos estar, a cada dia, complementando os serviços oferecidos a vocês. Contem conosco sempre. Obrigado, Marcelo. Uma boa noite para você, um ótimo evento para todos nós. Boa noite, ótimo evento. Aproveitem bastante e estaremos juntos sempre para que possamos tratar as nossas culturas da melhor forma possível. Um forte abraço, aproveitem o evento. Obrigado, Marcelo.
Bom, como o Marcelo já falou aqui pra gente, esse ano tem sido muito especial. Bom, se bem que o ano passado também já foi, né? Completamos uma década de atuação no mercado de defensivos agrícolas e esse ano tem sido muito importante porque, apesar de todos os desafios, temos crescido e levando muita solução, como o Marcelo já disse, com o lançamento de muitos produtos, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas para falar um pouco sobre a estratégia da companhia e também contextualizar esse desafio que eu disse agora há pouco sobre o manejo de sugadores, gostaria de chamar aqui o nosso diretor de marketing, o Araújo, e o Rogério Vargas. Rapaz, que dupla, hein? O palco ficou pesadíssimo agora. Tudo bom? Como é que vocês vão? Boa noite. Tudo bem, Henrique? Boa noite. Olá, Henrique. Como vai? Boa noite. Como vai? Tudo bem, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Araújo? Araújo, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esse ano, esse trabalho de levar essa tecnologia, esses produtos, como o Marcelo já disse, não só de produtos, né, mas tecnologia, mas também informação e serviços para toda a cadeia produtiva do agronegócio. Primeiramente, desejar boa noite também a todos presentes aqui no nosso evento, em especial aí nossos clientes e também nossos parceiros consultores, né, o Gemerson, o Juliano e a Lúcia. Muito obrigado. Espero que nós tenhamos um excelente evento, né? Realmente, esse é um momento ímpar para Ouro Fino, né? De colocar em prática aquilo que a gente acredita, que é o grande propósito da empresa, né? Que é reimaginar a agricultura brasileira através de produtos, através de serviços e através de tecnologia. Isso é fácil quando a gente está praticando, né? Eu falo isso por ser filho de um agricultor também, como é bom a gente praticar aquilo que acredita e trabalhar nas esferas que roubam nossa produtividade, como é o caso dos sugadores, né? Uma batalha difícil, mas que com certeza nós traremos aí ferramentas que auxiliarão a todos os produtores dentro do sistema e dentro do manejo, buscando aí o melhor produtividade, o melhor manejo, a melhor resposta a todo o investimento feito aí por todos os produtores. Então, aproveitem bastante o evento, é uma dinâmica técnica principalmente, para a gente debater aí como fazer da melhor forma possível o nosso sistema de produção ser mais eficiente. Tá? Muito obrigado, boa noite e bom evento a todos. Obrigado, Araújo. Rogério, por favor, seu destaque inicial. Ok, Henrique. Pessoal, boa noite aos meus colegas, às pessoas que estão aqui, aos nossos clientes e ao nosso time também que participa aí virtualmente, aos pesquisadores, né, nossos agradecimentos por disponibilizar o seu tempo e estar realmente trazendo um monte de informações aqui para hoje de grande relevância. Eu fico muito contente, Araújo, de estar aqui hoje, porque nós estamos numa jornada de lançamentos, né? Então, esse ano nós já lançamos fungicida de mistura tripla, lançamos dupla, lançamos uma diamida patenteada, entre outros produtos, e hoje teremos um grande lançamento, e um lançamento que realmente vai ajudar em muito o nosso agricultor a enfrentar os seus desafios. Tenho certeza da contribuição, a contribuição dessa tecnologia que vai ser dita daqui a pouco, é de muita relevância, né? Então, vai nos ajudar, vai fortalecer cada vez mais o nosso portfólio e vai atender o nosso propósito, que realmente é reimaginar a agricultura brasileira, né? E estar junto lá com o nosso agricultor, com o técnico que está lá junto com o nosso agricultor, para poder gerenciar, né? Para poder lidar com todos esses desafios que são crescentes, né? Que é cada dia, como o Araújo falou, fazer com que a planta consiga realmente expressar todo o seu potencial produtivo. Então, o papel desses produtos, dessas tecnologias, é justamente fazer isso aí, tá? Então, fico muito contente, como eu disse, agradeço a todos, aproveitem o evento, vai ter muita informação, né? Temos grandes pesquisadores aqui, renomados, que vai realmente passar bastante conceito, experiência, posicionamento, dicas para a gente como um todo, tá bom? Grande abraço, obrigado, Henrique. Obrigado, Vargas. Obrigado, Araújo. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Pessoal, antes da gente iniciar o nosso debate aqui, gostaria de dar alguns recados importantes. O primeiro deles é que vocês não só podem, como devem participar desse evento. Vocês vão poder enviar mensagens para o telefone que vai aparecer aqui no canto da tela de vocês, ou então participarem também através da interação no chat, no YouTube.
você aí de casa que está nos assistindo, mande suas mensagens para que você possa interagir com os pesquisadores. A ideia aqui, nós selecionamos alguns dos principais pesquisadores do mercado para que a gente possa mostrar as diferentes realidades que ocorrem hoje no Brasil. Afinal de contas, nosso país é um país de dimensões continentais. E uma última importante informação, nós acabamos de lançar no nosso site ourofinoagro.com.br, o nosso portal, a página dos produtos reimaginados, está lá em destaque no nosso site, basta você acessar, e lá você vai poder entender o que são os produtos reimaginados e quais são os diferenciais, os atributos de cada um deles, por que eles são produzidos, voltados para as condições da agricultura brasileira. Sem mais demoras, vamos lá então para o nosso bate-papo, junto com os nossos pesquisadores. Tenho a honra aqui de dividir esse espaço com os meus colegas aqui da Ouro Fino, o Lenison, que já está aqui, e o Visioli também. Visioli, seja bem-vindo à nossa equipe. Deixa eu dar boa noite para os dois aqui, depois já vou para os nossos pesquisadores. Tudo bom, moçada? Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer tê-los aqui conosco. E vamos, ao longo dessa jornada, aí, discutir um pouco sobre o manejo de sugadores em culturas importantes aí, em todo o nosso território brasileiro. Legal. Boa noite, Visioli. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Henrique. Boa noite a todos. Boa noite a todos conectados, clientes, parceiros aqui, né? Sejam muito bem-vindos por uma noite de aprendizado com esses grandes pesquisadores aqui conosco. Boa noite, Lenison. Rapaz, bacana, que time, hein? Já está aqui na tela lá o Germison, o Juliano, a Lúcia também. Pessoal, em nome da Ouro Fino Agrociência, primeiramente, obrigado pela participação, por estarem aqui conosco hoje, nessa noite muito especial. Vou começar pelas mulheres, vou começar com a Lúcia, que está falando lá da nossa querida Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Lúcia, a gente conversava hoje à tarde um pouquinho sobre alguns dos problemas que você vem observando aí na região do Mato Grosso quando a gente fala de manejo de sugadores, e você destacou 2 insetos, 2 pragas que me chamaram muita atenção. A primeiro, o percevejo, barriga verde, e em segundo lugar, a cigarrinha. Você que roda muito aí na região, conta pra gente um pouquinho como é que está o termômetro, gosto de usar essa expressão, quem está no dia a dia sabe como é que é, dessa safra que já se iniciou, como é que está o termômetro em relação a essas 2 pragas, o que você pode dizer para a gente no contexto aí, por favor? Bom, boa noite para vocês, é uma satisfação estar participando aqui no Ouro Fino, junto com o Germison e com o Juliano. Bom, em relação a sugadores, sempre é um desafio, né? Não é esse ano que está diferente, mas principalmente, né, em relação ao percevejo marrom, a gente já tem problemas sérios na cultura da soja, mas, né, o que chama atenção aí nas últimas, acho que já dá para falar nas últimas 4 safras, né, a presença do percevejo barriga verde, né, já presente na cultura da soja, já desde o plantio, né, desde o pré-plantio da soja, né, muitas vezes em dessecação a gente já observa ele. No plantio da soja, né, a presença desse inseto que sobrevive em várias plantas hospedeiras, né, tem como várias plantas daninhas hospedeiras também, e, né, permanece na cultura da soja e tem ocasionado um problema mais sério na cultura do milho, né, ou onde o produtor mais vê o dano dele. Então, isso a gente já tem vivenciado, e não é em regiões do Mato Grosso, praticamente em todas as regiões, a gente tem visto esse problema, né? Porque às vezes para a praga a gente tem regiões que tem um problema maior, outros menores, né? Isso é muito visível para a mosca branca, mas em relação ao percevejo barriga verde, não, ele está bem distribuído e o dano é muito uniforme, a população é muito uniforme em todo o estado, né? Então, a gente chama atenção para esse inseto, a importância, né, de monitoramento, de manejar essa população, né, no sistema de produção. E mesmo em áreas onde a gente tem um pousio, né, muitas vezes se associa muito ao plantio de milho, mas mesmo em áreas onde se tem um pousio, ou mesmo uma braquiária, onde se tem muita planta daninha, a gente tem a permanência dele e ele, né, vai sobreviver e vai ocasionar um problema. Não vamos eliminar ele se não tiver a planta de milho, pelo número de plantas hospedeiras.
E o outro problema, né, mais recente do que em relação à área do Gerson e até a área do Juliano, é o problema da cigarrinha do milho, da Albulus maites, que para o Mato Grosso, né, não que seja uma praga nova, mas, né, um inseto que ocasionou um problema maior, principalmente na última safra. Não que não estava presente antes, né, a gente observava essa população, mas um número bem menor, né, e principalmente em relação aos enfesamentos, né, praticamente era muito difícil encontrar plantas, né, tão comuns, né, com o enfesamento. E já na última safra, né, a gente já teve uma presença maior do inseto, né, já desde plantios da safra, no final da safra, já entrando para a safrinha, uma população bem considerável, e áreas com presença, né, dessas plantas com enfesamento, né, e até uma perda de produtividade, que aí realmente, né, a praga como vetor deve ser tratada de forma diferente. E eu acredito que para o Mato Grosso, né, a gente ainda não tinha essa experiência de ter um problema tão sério, então muitas vezes não foi feito o controle de maneira adequada, né, da forma que realmente tem que ser feita para um vetor. Então tivemos alguns problemas, né, nessa safra. Agora, a maioria das áreas de milho, né, estão sendo cultivadas agora, e em áreas de milho que já, né, estão semeadas há mais tempo, que já estão praticamente no período reprodutivo, nós estamos observando a ocorrência dessas cigarrinhas, né? Então, realmente é importante ficar muito atento, né, e fazer esse manejo de forma adequada. Então, não sabemos, né, o tamanho do problema, se realmente veio para ficar, mas com certeza nós temos aí um desafio com a cigarrinha, né? Mais um inseto aí para dar problema aí, para dar dor de cabeça para o produtor. Excelente, Lúcia. É muito bom a gente sempre pensar no ambiente produtivo como um todo, abordando bem essa questão do percevejo de barriga verde na soja, o milho na sequência. Então, é muito importante a gente lembrar que não é apenas aquela cultura que está instalada naquele momento, mas o ambiente produtivo como um todo. Germerson, você também que é uma pessoa, um pesquisador que roda aí o Cerrado, né? Tem diversas regiões aí que você transita, conhece o manejo. Fala um pouquinho para a gente também como foi, né, a safra passada e o que nos espera para essa safra, né? Quais os principais desafios aí, pensando em pragas sugadoras, que a gente pode encontrar ao longo dessa safra? Bom, primeiro, boa noite a todos e satisfação em estar com os colegas. Bom, Lenison, essa é uma questão muito importante. Sem sombra de dúvida, a safra passada foi uma safra de grandes desafios, ali, principalmente com percevejos em altas populações, nas últimas sojas colhidas. E aí, assim, como que aconteceu isso? Tem vários fatores, muita coisa acontecendo. Bom, uma das questões que, sem sombra de dúvida, a gente pode analisar, e isso serve como aprendizado para esta safra, é a questão da chegada do percevejo. E aí, esta chegada do percevejo ali, sem sombra de dúvida, esse ano acontece também da mesma forma, os primeiros talões semeados. Então, olhando o percevejo marrom, a gente percebe uma alta população. Então, é ponto importante a gente comentar isso. E agora, um fator muito importante que pelo Brasil há uma grande preocupação nesse cenário de sugadores é o fator milho-tiguera, que, como a Lúcia comentou, tem a questão da cigarrinha e tem a questão do percevejo barriga verde. Referindo em percevejo barriga verde, essa é uma grande preocupação, porque esta entre safra brasileira, ali, de modo geral, foi uma população maior em grande parte do Brasil. Na região, a gente tem monitorado isso, e comparativamente aos demais anos, nós tivemos uma presença maior no início da semeadura da soja. Então, um fator muito importante a comentar. Agora, essa população de barriga verde, então, a gente sabe que no final da cultura da soja, ele vai implicar em grandes complicações no milho safrinha. Então, a gente pôde visitar a região da BR-163, a região do Parecis, tivemos colegas que nós trocamos muita ideia,
E aí, com certeza, grandes problemas e um número alto de aplicações. Esse número alto aí, com certeza, é um ponto de atenção para a gente estar trabalhando ali no sistema. Agora, então, esse aumento de barriga verde tem grandes pontos aí a gente analisar. Um dos fatores também, além da tiguera de milho, nós temos também o fator planta daninha, que quando a gente olha o sistema de produção brasileiro, ele é bem complexo, tem várias culturas. Eu fico sediado em Chapadão. Chapadão nós temos feijão, temos soja, milho, algodão, é tudo plantado concomitantemente. E aí você acaba tendo a chamada ponte verde, né? Acaba tendo alimento o ano todo para a praga, não quebra o ciclo. Então, um ponto importante a gente comentar e analisar, fazer uma análise um pouco diferente nesse cenário comparativamente ao passado. E aí, assim, um dos fatores também para essa alta população, com certeza, é a questão de monitoramento, que a gente percebe que a falha grande, e aí nós estamos falando de pragas de distribuição desuniforme. De modo geral, os sugadores, tanto se nós pegarmos um percevejo, se nós pegarmos uma mosca branca, se nós pegarmos uma cigarrinha, barriga verde, aí, pulgão mesmo, essas pragas são todas de distribuição desuniforme. E aí há uma dificuldade maior ali. Então, uma complicação, às vezes, vem a biotecnologia, ela traz uma comodidade para o produtor, mas há uma falha na base do MIP, do manejo integrado, que é o monitoramento. Sem sombra de dúvida, isso complica o sistema. E aí, assim, é um cenário que é importante o produtor, então, estar analisando diferente comparativamente aos anos anteriores. Então, sem sombra de dúvida, é um cenário desafiador. Excelente, Germson. Boas reflexões, né? Realmente, falando um pouco mais aí, né, de sistema de manejo dentro do que você trouxe, nos faz aqui refletir ainda mais a importância, né, pensando dentro desse sistema de manejo de um tema que hoje é pragas sugadores, né, que estamos com vocês aqui trazendo toda a experiência. Estamos olhando planta daninha, estamos falando de planta tiguera, a Lúcia trouxe muito bem, né, falando um pouquinho de pousio. Então, você falou muito ricamente, né, nós estamos numa agricultura onde a segunda safra, né, aqui no Brasil tem tomado uma expressividade interessante, numa complexidade de tipos de cultura, né, ampla. Então, realmente, esse olhar, né, não só para a praga, mas sim para o sistema, realmente nos faz refletir ainda mais a complexidade de quanto é importante ferramentas, né, estratégicas importantes para o agricultor. Então, é a riqueza aqui da visão, né, da Lúcia, de você aqui no Cerrado. E, Juliano, né, não é diferente aí os cenários, né, acho que pelo clima, pelo tipo de solo, pela característica aqui do Brasil. Fala um pouquinho mais para nós aí, doutor Juliano, com relação ao Sul. Bom, boa noite a todos, né? Bom, em relação geral às pragas, aí boa parte o Germson e a Lúcia já destacaram os principais, né? O percevejo e barriga verde vem ganhando um destaque imenso, não só no Cerrado, mas aqui no Sul também, né? E é uma praga de sistema, uma praga perfeita de sistema. Ele está nos cereais de inverno, ele está no milho, ele está na soja, se adaptando. E em monitoramentos nossos de suscetibilidade, né, ele sempre se relacionou o marrom como sendo, o percevejo marrom como sendo muito mais tolerante às doses, né? E hoje nos trabalhos nossos mostram que não mais. O percevejo barriga verde já tem uma tolerância de igual ou superior aos principais produtos aí a ele. Então mostra que ele está evoluindo no sistema, evoluindo aos produtos aí. E por isso que sempre é necessário aí o incremento de novos ativos, novos grupos para essa espécie aí, né? Para esse gênero, na verdade. E além disso, a cigarrinha, né? A cigarrinha já foi falado bastante, avançou, começou pelo Centro-Oeste, avançou para o Sul, chegou no Rio Grande do Sul, passou para o Paraná, Rio Grande do Sul, com estragos bem significativos na última safra. Tivemos o início dessa safra, a primeira safra, aqui no Sul, temperaturas mais baixas, ela acabou segurando um pouco o crescimento das suas populações. E, por fim, agora ela aumentou. Então, nos últimos dias, é o processo de crescimento aí das populações de cigarrinha e deve trazer estragos bem significativos, se não manejados adequadamente, especialmente nos períodos, nos milhos tardios e safrinha aqui do Paraná.
Então, de olho na cigarrinha. E, por fim, eu acho que o que não foi tratado, e já é um problema mais de Sul, e Rio Grande do Sul especialmente, eu estou rodando o Paraná agora essa semana, e já temos por todas as áreas, né, a questão de trips, né, uma praga de sistema semelhante ao percevejo barriga verde, talvez mais de sistema ainda, porque essa está em tudo que é cultivo, né, vai do algodão, grandes cultivos e hortaliças, aí nós podemos incluir hortaliças junto. Então, flores, e aí vai para a soja e crescendo fortemente. Se nós pegarmos exclusivamente o Rio Grande do Sul, nas últimas 3 safras, nós podemos dizer que foi a principal praga. E aí, consolidando uma praga também sugadora, tida como sugadora, né? E que vai precisar manejo, e hoje já consolidando em todas as regiões do país, em maior ou menor níveis populacionais. Então, eu vejo que essas 3 pragas, tirando a cigarrinha, que é uma praga, vamos chamar um pouquinho mais especializada no milho, as outras 2 pragas são pragas de sistema, tá bom? E vão crescer muito, e vão ser necessário mais produtos aí. Juliano, Lúcia, Germison, obrigado pelas informações. Antes da gente seguir aqui o nosso debate, queria fazer um lembrete para o pessoal aí de casa. Já estão chegando algumas perguntas. Você, por favor, pode enviar sua dúvida para algum dos pesquisadores ou para o nosso time. Nossa equipe já está fazendo a seleção aqui. E no segundo bloco, nós faremos, então, a leitura dessas perguntas. Se você tem alguma dúvida da sua região, algum problema, aproveite essa oportunidade. Ô, Lúcia, a gente também conversava um pouco mais cedo sobre a importância do monitoramento. E aí, quando o Germison falou de manejo integrado, eu acho que o ponto de monitoramento é muito importante. Você me dizia, olha, Henrique, principalmente no percevejo, na cultura do milho, muitas vezes esse problema já está começando na soja e o produtor ainda não identificou o tamanho da pressão dessa praga e acaba, vamos dizer, empurrando esse problema, não percebendo esse problema, passando um pouco despercebido. Então, queria que você falasse um pouco da importância de iniciar esse monitoramento, né, do percevejo desde cedo, como fazê-lo e já começar a trabalhar para não deixar ocorrer o surgimento de novas populações na cultura subsequente, aí, falando mais especificamente para o milho. Quando a gente pensa em percevejo em soja, se associa muito ao percevejo marrom, principalmente no cerrado. E o monitoramento feito pelo plano de batida, e nós conseguimos identificar essa população, quantificar, ver resultados de controle e tudo mais, né? Acompanhar o crescimento, observar a ninfa. Então, é muito fácil, entre aspas, quando a gente compara ao percevejo barriga verde. Que aí a dificuldade do monitoramento é maior. É um inseto mais rasteiro, né? É um inseto que não é frequente a presença dele no pano de batida. Então, até eu nem julgo o produtor que realmente, às vezes, a gente não vê essa população mesmo na cultura da soja. Então, talvez esse monitoramento para a barriga verde tenha que ser aprimorado, né? Talvez observar mais a palhada, talvez um horário do dia que ele esteja mais circulando pela planta. Acho que isso é um alvo difícil de ser atingido também, faz com que ele talvez não tenha um controle tão eficiente, né? Ele não caminha tanto na planta, então a forma de contaminação dele acaba sendo menor do que o percevejo marrom. Isso acaba sobrando mais inseto, né? E muitas vezes a gente não identifica essa população quando ela ainda não está tão alta, né? E quando está no final da cultura da soja, nas últimas áreas a serem colhidas, realmente tem uma população bem considerável e aí já é mais fácil de se observar e até quantificar isso no plano de batida. Mas já pode ser tarde, né? O manejo vai ser muito mais difícil, a população, né, já está estabelecida, a área já está bem colonizada e com certeza vai ser um problema no milho. E na cultura do milho também não é muito fácil de monitorar essa população. Não é tão fácil achar ele se alimentando do milho. Né? Então, tem horas que se alimenta e horas que ele, né, se esconde muito bem. E até às vezes é mais fácil encontrar ele numa planta daninha do que no milho. Então isso dificulta bastante, né, essa quantificação da real população que a gente tem na área e como que está sendo esse controle. Então, com certeza, né, hoje nós já estamos buscando outras formas de monitorar essa população, não só no plano de batida, mas observando no metro, né, onde você faz o plano de batida, observando a palhada,
né, vendo se tem a presença desse inseto, e a gente vê as ninfas ficam bastante sobre essa palhada também, né, e a gente encontra ninfas durante todo o ano, praticamente, né, diferente do marrom, né, que nós temos os períodos que ele tem a colonização e os períodos que ele entra mais numa diapausa, né, a gente chama aí que não tem uma reprodução, mas o barriga verde não, ele está ativo durante todo o ano. Mas o monitoramento é um desafio, no meu ver, é um desafio grande para a gente quantificar essa população. Excelente ponto, Lúcia. O monitoramento, né, a dificuldade de quantificar a população real na área. Germerson, diante disso, né, a gente pode ter uma população subestimada, né, muitas vezes para a cultura seguinte. Diante de todas as alternativas, né, que o produtor possui, pensando não só no barriga verde, mas também na cigarrinha, quais as ferramentas hoje disponíveis aí aos produtores que ele possa utilizar no manejo dessas pragas aí na cultura do milho? Bom, Lenço, essa é uma questão muito importante. Então, sem sombra de dúvida, a base é o monitoramento. Então, ferramentas digitais estão... a Lúcia mesmo tem trabalhado, acho que um pouco mais do que eu, na questão de feromônio também, isso vai ser uma vedete. E a partir disto, sabendo essa real população, nós vamos utilizar as estratégias de manejo. Lógico, o controle químico é a ferramenta, uma estratégia de manejo de controle rápido, eficiente e muitas vezes até com menor custo, né? Isso é importante a gente analisar. E, sem sombra de dúvida, além disso, né, do controle químico, nós estamos vendo assim, o que esperar. Gente, nós precisamos de novos produtos, então hoje vocês estão lançando 2 novos produtos, então é muito importante salientar isso, que são soluções que vão atender uma demanda crescente do produtor no Brasil. E como nós temos um cultivo, um sistema de produção intensivo, com certeza, pessoal, nós somos muito dependentes desses lançamentos de novas alternativas e estratégias de manejo. E aí, lógico, dentro do manejo integrado, nós temos as demais ferramentas, que aí nós estamos falando muito da questão de tiguera, controle de planta daninha. Eu tenho minha colega Gisele, que trabalha comigo, fala muito. Então, hoje a gente tem um alinhamento muito grande da importância disto. E, gente, sem sombra de dúvida, isso vai fazer a diferença para o melhor manejo, para a gente talvez chegar na plenitude do MIP. Excelente, Germerson, né? Você tocou um ponto aí que é o monitoramento, né? Acho que a Lúcia falou, você falando a importância do monitoramento para a gente ter a real quantificação, né, dessa população, dessa migração. Mais uma vez, né, falando de sistemas hoje aqui no Brasil, nós temos a migração de populações, então a importância desse monitoramento atrelado a uma boa ferramenta, né? E sem dúvida, com todo esse cenário que, né, vocês três nos trazem hoje aqui, para todos que estão aqui conosco, participando nesse momento, né, nos leva a ter um conceito que, mais uma vez, um produto flexível, né, uma ferramenta flexível para o agricultor é fundamental. E, Juliano, pensando nesse, né, conceito do monitoramento, de ferramenta flexível que permite, aí você trouxe um caso, né, do TRIPS, que tem se acentuado, então, mais uma vez, ferramentas que te permitam, né, ter esse bom controle, seja do Percevejo Cigarrinha atrelado ao TRIPS, sem dúvida, é interessante. Como que vocês têm visto esse cenário também, né, para a região sul do nosso país? Eu vou pedir que tu repita aí, não sei se foi só para mim, né, mas trancou ao final da pergunta. Não, claro, Juliano. Não, só comentei, né, que como nós falamos aqui um pouco com a Lúcia e com o Germerson sobre monitoramento, né, e a importância de ferramentas aí para esse manejo. Olhando para a sua região sul, né, você falou muito do TRIPS, então como que você tem visto essa questão do monitoramento aí, né, junto ao agricultor e quantas ferramentas aí para esse manejo de forma sustentável, né, e eficiente, visando produtividade aí ao final? Ótima pergunta. Bom, a questão se nós falarmos em MIP, ou se quem não quiser falar de MIP, que fale de manejo de pragas, né, não quiser integrar estratégias, mas o monitoramento é base, seja integrando estratégias, ou seja, puramente usando controle químico, né, como muitos optam só por essa ferramenta, mas a amostragem nunca deixa de ser dispensável, né? É uma base, seja para definir tamanho da população, seja para definir espécies, e aí nós podemos ter erros
clássicos, e em trips isso é notavelmente, pelo menos 2 gêneros de trips nós temos ali. Quando me ligo o que eu uso para trips, eu depende do que tu tem de trips aí. Isso, se nós pegarmos em espécies, não esse grupo, mas espécies, é a mesma coisa, né? Percevejo, nós dependemos do monitoramento com uma base para definir até produtos, mas especialmente quando que eu entro, né? E aí é a base dele. Então, é extremamente essencial e nunca vai ser dispensável. O segundo ponto da tua pergunta é a questão de ferramentas, né? Hoje o Germson acabou destacando, né? Nós estamos baseados em partes ali, ele falou a extrema importância do controle químico, né? Nós estamos baseados em cima dessas ferramentas, temos até outras opções, percevejo o controle biológico começando a aparecer, cigarrinhas temos tolerância de planta, eliminação de planta voluntária e outras estratégias, mas o controle químico sempre vai estar presente, seja qual for a estratégia mesmo em biotecnologias, como para lagarta, sempre sobra alguma espécie, o controle químico está lá para complementar essas outras estratégias. Se nós pensarmos em sugadores, nós tiramos talvez um grupo que recentemente foi lançado aí, e o restante nós estamos falando da década de 90. Então, novas ferramentas que possam trazer aí opções para o produtor, seja ou por novos grupos ou por flexibilização de uso em mistura, ou sei lá, como o produtor queira usar, passa a ser extremamente importante. E hoje, ressaltando aí, né, alguns exemplos, nós sempre falamos de rotacionar grupos, né? Mas isso nem sempre há resistência cruzada dentro do grupo, tá? Então, às vezes, quando nós não temos grupos novos, como é o caso do Percevejo, é extremamente difícil de lançar novos produtos. A simples rotação de ativos já nos auxilia bastante, porque a resistência cruzada nunca é total. Então, novas ferramentas que disponibilizem nesse sentido é extremamente importante dentro desse cenário do complexo de sugadores que cada vez mais ganha importância. Há pouco tempo atrás nós estaríamos falando em mastigadores. Hoje, se nós pegarmos as 5 principais pragas, provavelmente 4 sejam sugadoras, né? E há pouco tempo atrás nós não falávamos em sugador. Hoje são palestras e eventos como esse exclusivo de sugador, tamanho e importância. E para esse grupo, qualquer ferramenta que venha é enorme. Se nós pegarmos em lagartas, aí nós devemos ter 15 grupos, talvez, de ativos aí, de inseticidas que funcionam em sugadores, nós podemos contar aí numa mão, talvez, especialmente para percevejos, tá bom? Juliano, bacana, muito legal as informações. Vou pedir licença para vocês um minutinho, já que para pegar esse gancho, né, já que falamos da importância desse controle químico, da importância de ter soluções para o agricultor, soluções flexíveis, gostaria então de chamar o vídeo para a gente conhecer o primeiro lançamento da noite da Ouro Fino Agrociência. Os danos causados pela infestação de pragas estão entre os fatores que mais impactam na redução da produtividade das lavouras, gerando um prejuízo bilionário ao setor produtivo. Nas últimas safras, o aumento populacional de certas espécies elevou a importância econômica de algumas pragas, em especial os insetos sugadores, que provocam danos a várias plantações desde o desenvolvimento inicial até a colheita. Para manter sua lavoura protegida, a Ouro Fino Agrociência apresenta uma nova solução que oferece controle efetivo das principais pragas. Vivanta é um inseticida de ação sistêmica, com amplo espectro de controle e forte ação para diversas pragas importantes em diferentes culturas. Sua rápida ação de controle paralisa o ataque da praga, reduzindo a transmissão de viroses. A alta solubilidade e sistemicidade do produto proporcionam rápida absorção, translocação e distribuição na planta, possibilitando maior período de controle. Vivanta é uma importante ferramenta no manejo estratégico de pragas e pode ser associado a outros inseticidas. Seu uso é recomendado nos estádios mais importantes das culturas para o manejo do complexo de pragas, assegurando a melhor proteção nos principais cultivos. Com o inseticida Vivanta, a vantagem está ao lado do produtor. Tudo para que você fique tranquilo com a produtividade da sua lavoura. Ouro Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo.
É com muita felicidade que a gente traz 2 novos lançamentos, ferramentas importantíssimas no manejo que você vai ter na sua propriedade, principalmente pensando em maximizar a sua produtividade e o retorno econômico. Nisso nós podemos falar do Vivanta. Vivanta é uma nova ferramenta, onde que auxilia o produtor tanto no manejo de sugadores, quanto também na sua maior flexibilidade de uso. Nós temos uma grande ferramenta com uma velocidade de ação, uma paralisação rápida da transmissão de virose, um amplo espectro de controle, né? Ele pode, tanto diversas pragas, seja na cultura da soja, seja o milho, o café, a gente tem aí um registro bem extenso, o qual permite ter uma flexibilidade de uso dentro do seu sistema produtivo. E mais do que isso, a gente tem uma flexibilidade do qual o parceiro que vai ser mais adequado nesse sistema produtivo. O que você tem, o que você precisa controlar, o Vivanta ele vai ser um parceiro ideal para você ter na sua propriedade. Uma rápida absorção, uma melhor distribuição e proteção na planta. Tudo isso devido à sua sistemicidade, sua translocação, que permite que o produto tenha alta eficiência e um melhor residual de controle. Quando a gente compara, por exemplo, com outras moléculas do mesmo grupo químico, a gente vê através dos dados que ele tem uma alta solubilidade, e isso permite uma alta mobilidade na planta. Consequência disso é um excelente controle do complexo de praga em diferentes culturas. Vamos apenas salientar algumas culturas aqui, como a cultura da soja, que é importantíssima, você ter um bom manejo, tanto do percevejo, quanto também da mosca branca e outras pragas, como foi citado aqui. Além disso, o manejo na cultura do milho, os desafios com percevejo, com cigarrinha, que a gente enfrenta ao longo tanto da safra como safrinha. Mas vale lembrar também da cultura do algodão, tão importante nas regiões do Cerrado, tanto Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste da Bahia, e ele se encaixa muito bem no manejo integrado de pragas. Mas não só isso, a cultura do café, outro parceiro importantíssimo na cultura do café, pensando tanto no bicho mineiro, cigarrinha. Então, esse complexo de pragas que a gente tem ao longo de todo o território, o multicultivo que a gente tem no território brasileiro, é o que a gente traz para vocês uma ferramenta ideal para vocês terem na propriedade de vocês. Além disso, não podemos esquecer do pessoal do Sul, a cultura do arroz, tão importante no nosso Rio Grande do Sul, e outros também que cultivam no Cerrado. O Vivanta é um parceiro ideal para você manejar as pragas nos diversos cultivos que você tem dentro da sua propriedade. Mas não para por aí, né, Henrique? Temos mais novidades. Não para por aí não, Lenison, temos mais uma novidade sim. Então vamos conhecer, quando a gente fala também de flexibilidade diferente, mecanismos de ação, vamos conhecer nosso outro lançamento desse ano, o Ímpar BR. Em meio à diversidade de insetos que causam prejuízos a lavouras de milho, a cigarrinha é considerada uma das pragas de maior severidade. Além de provocar danos diretos à planta pela sucção da seiva, ela também é um vetor de doenças que afetam a fisiologia e o desenvolvimento das plantas. Outra praga que também desafia os agricultores ao longo dos anos é o percevejo barriga verde. Sem o controle adequado, essa praga pode comprometer até 50% a produtividade no cultivo do milho. Em alguns casos críticos, a infestação do inseto pode levar ao replantio da área. Para combater essas duas pragas com uma única solução, a Ouro Fino Agrociência apresenta uma tecnologia que oferece proteção e segurança no desenvolvimento inicial da cultura. Ímpar BR é um novo inseticida para tratamento de sementes. Sua tecnologia permite um excelente recobrimento das sementes, que, aliada à alta solubilidade em água, favorece a disponibilidade do produto no solo para a absorção das raízes. Além disso, ele é um inseticida altamente sistêmico, o que permite melhor translocação e distribuição na planta, assegurando a manutenção do estande inicial da cultura. Ímpar BR oferece excelente residual para o controle de sugadores e pragas de solo. Uma ferramenta essencial para a proteção inicial dos cultivos, podendo ser utilizado nas lavouras de milho, trigo e arroz. Esse é mais um produto do Focus 360, o programa da Ouro Fino Agrociência com soluções integradas para o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas. Agricultor, conte com a segurança e a proteção do Ímpar BR para a sua lavoura. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.
Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Excelente. Quando falamos em manejo de pragas, ela tem que começar por um bom tratamento de semente. E é isso que a gente traz a vocês, o ímpar, uma ferramenta indispensável dentro do manejo de sugadores. Por quê? Porque ele tem rápida ação. Ele diminui o potencial de dano que a praga possa causar à sua cultura. Ele permite um amplo espectro de controle, então você vai ter uma proteção para várias pragas que podem afetar inicialmente o seu cultivo. A sua alta solubilidade, marca presente dentro desse produto, permite que ele tenha uma rápida absorção, ele possa translocar rapidamente através do xilema e redistribuir nas folhas. Ele permite uma uniformidade no seu tratamento. Tudo isso pensando no manejo do complexo de pragas que você vai ter na sua cultura, aliado à tecnologia e qualidade de formulação de matéria-prima e todo o know-how que nós trazemos de formulação dentro desse produto para ter a melhor performance, a melhor compatibilidade e você ter uma tranquilidade na hora de utilizar no seu tratamento de semente. Hoje, nós trazemos ele principalmente focado na cultura do milho. Como nós comentamos, é muito importante fazer o manejo de sugadores na cultura do milho, focado em percevejo e cigarrinha. Mas não só no milho, também na cultura do arroz, que é importantíssimo, na cultura do trigo e, lógico, traremos outras culturas também na sequência aí, falando da extensão dele para diversos cultivos. Uma ferramenta importante para o manejo de pragas do início do seu cultivo e o complemento, como a gente disse, com o Vivanta nas aplicações foliares ao longo das infestações. Pessoal, não esqueça, tem um QR Code. Caso vocês queiram mais informações, acesse através do QR Code. Esses materiais vão estar disponíveis. Procure o nosso time, procure alguém da Ouro Fino, que ele vai estar totalmente disponível para trazer mais informações a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Lenison. Pessoal, vou começar aqui com algumas perguntas, mas antes quero dar um recadinho para vocês aí. Estão chegando já mais perguntas aqui e o pessoal está pedindo para colocar de novo na tela o telefone, então já está aí, 16997759123, ou então você pode também mandar a sua pergunta pelo chat da transmissão, que a nossa equipe vai fazer essa filtragem para a gente trazer aqui para os pesquisadores. Eu não sei se é possível, se a produção conseguir colocar na tela aqui, enquanto a gente estiver falando com os pesquisadores, o QR Code, para o pessoal ter mais tempo de baixar. Se for possível, a gente coloca agora aqui, senão depois a gente volta a colocar mais lá na frente. Já chegaram algumas perguntas, eu vou começar direcionando para a Lúcia, a primeira delas. Lúcia, a gente sintetizou aqui que tivemos várias perguntas direcionadas para esse tema, então a gente deu uma sintetizada aqui, que é o seguinte: na cultura do algodão, o pessoal quer saber como encaixar o manejo pensando em pulgão e mosca branca, tendo em vista, então, a dinâmica dessas pragas na cultura. É possível fazer esse encaixe, Lúcia? Bom, na condição que nós temos do Mato Grosso, sim. Porque nós temos um problema de mosca branca no início do plantio de algodão, que é uma população que se cria na soja, e muitas vezes não é bem controlada na soja, até pelo momento que ela ocorre, já no momento talvez de pré-amadurecimento, então muitas vezes o produtor não faz o manejo correto, e essa população ela se desloca toda para a área de algodão. Então, nós temos, assim, plantio de algodão com infestações bem altas de mosca branca no início da emergência. E, muitas vezes, temos o pulgão também logo no início do desenvolvimento da cultura. Então, muitas vezes, nós vemos que é possível ter esse controle das duas pragas no mesmo momento. E, na verdade, é o que deve ser feito. Essa população de mosca branca ela deve ser muito bem controlada no início do desenvolvimento do algodão, não deixando essa área ser colonizada e muitas vezes ocasionando problema ou entrando em surtos que não vão ser bem controlados, porque nós temos várias gerações com um ciclo muito curto da mosca branca, podendo causar problemas já no período reprodutivo e depois
né, num problema mais sério ainda, que são quando são populações altas, mais para o final do ciclo do algodão, quando a gente já tem os capulhos abertos. Então, é bem interessante esse controle, e a mesma coisa com o pulgão, né? Apesar de serem, a maioria das cultivares, resistentes à virose, né? Muitas vezes, lógico que não se trata ele mais como um vetor, mas como uma praga, mas que deve ser bem controlada, né? Que tem todos os problemas, tem a virose atípica, né? Então tem vários fatores aí que demandam um bom controle desses dois sugadores. Legal. Pessoal, nós temos mais algumas perguntas aqui, só deixar um recado, sei que daqui a pouquinho a Lúcia já tinha falado para a gente que tem também um outro compromisso. Lúcia, gostaria de agradecer a sua participação aqui, a presença conosco, obrigado pelas informações. Nós temos mais perguntas, vamos seguir aqui com o Germson e com o Juliano, mas vou me despedir, que eu sei que você tem um compromisso, a gente acertou isso com você antes de começar, então, de qualquer maneira, muito obrigado pelas suas informações, viu? Eu que agradeço e também estou à disposição, se quiserem enviar as perguntas, a gente pode responder, pode interagir, né, com o que for possível. Excelente. Eu agradeço muito a participação, né, realmente é um tema importante e que tem que ser muito bem discutido, né, elevado essa importância para o produtor, né, dos sugadores. Não temos plantas transgênicas, né, para nos ajudar, não temos essa ferramenta com os sugadores, então realmente é um manejo muito bem feito, né, tanto o químico, o controle de tiguera, né, o controle dentro do sistema de produção, que realmente não deve ser deixado de lado em nenhum momento. Eu agradeço muito o convite de vocês e estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Excelente, Lúcia, muito obrigado, e vale lembrar a quem está nos assistindo que as perguntas que virem a gente vai responder na sequência também, ao longo do dia amanhã, não ficarão sem resposta, fiquem tranquilos. Combinado. Obrigado, Lúcia, recado dado pelo Lenison. Nós temos uma outra pergunta aqui, que também foi de várias regiões do Brasil, vou fazer para o Germson, mas, ô, Juliano, você fique à vontade caso queira acrescentar, ou o Visioli ou o Lenison também. Germson, vamos lá. O pessoal está falando o seguinte, pensando no manejo de percevejo na soja, quantas aplicações, em média, o produtor tem realizado para um controle, vamos dizer, satisfatório dessa praga, né? E qual é a melhor recomendação, pensando em associação de produtos como neonicotinoides, piretroides e acefatos? Bom, Henrique, essa é uma questão muito importante. E foi tocado em um inseticida que está um pouco em falta no mercado, que com certeza vai dar um grande trabalho nesta atual safra. Então, assim, pessoal, no que esperar, com certeza nas próximas safras vai ser mais desafiador. Então, na minha fala da primeira, eu falei, é um desafio? Sim, com certeza, e grande. Mas, bom, diante desse fato, é importante a gente destacar o número de aplicações hoje pelo Brasil é 2,9 na média. Ali, 2,9, algumas áreas dá um pouco menos. Vamos falar 3 aplicações. 3 aplicações, isso é o ideal. Tem produtor que sim, eu tenho produtores que a gente acaba sendo os nossos parceiros aí de trabalho, e tem levado as lavouras muito bem limpas aí com 3 aplicações. Lógico, isso também depende da época de semeadura, as áreas, normalmente as primeiras áreas, às vezes tem um fluxo maior de percevejo no início, há uma necessidade de quebrar o ciclo da praga, e aí pode levar a 4 aplicações. Agora, as áreas semeadas normalmente na janela, no meio das janelas de semeaduras nas diversas regiões do Brasil, percebe-se que com 3 aplicações têm sido muito bem contempladas. Agora, outras regiões a gente percebe, e de modo geral, a última soja semeada normalmente 4, 5, e aí vale salientar também que nós estamos falando isso para produtor de grão. Produtor de semente é algo diferente, e produtor de semente, hoje nós estamos trabalhando muito com a questão de presença e ausência, haja visto o custo da semente, pessoal. Então, tudo é custo e é um negócio
É um negócio hoje muito rentável que tem que ser tomado um cuidado um pouco maior. A qualidade de semente de soja pode colocar todo o nome construído ao longo de 30, 50 anos aí, de algumas sementeiras aí pelo Brasil. Mas assim, então, assim, o que manda esse número de aplicações é o monitoramento. Nós estamos batendo muito ali, haja visto que é uma praga de distribuição desuniforme, as manchas, plantas daninhas, tiguera, todos esses fatores que nós estamos falando. E aí vai depender dessas janelas, vai depender das infestações. Agora, um ponto que eu gosto de sempre deixar bem claro é que o produtor, muitas vezes, ele cria a sua própria praga. Então, às vezes, o produtor, não é o percevejo, não está nem saindo mais da área porque o cara está dando alimento para ele o ano inteiro. Às vezes é uma colheita mal feita, tá? E isso pode levar a um número de aplicações maiores. E aí, quando a gente traz para esse cenário de inseticidas, piretroides, neonic e mais o fosforado, o acefato, que é o grande representante, o que acontece? Ao longo dos anos, nós temos trabalhado com as diversas empresas multinacionais, empresas do segmento, vocês são parceiros nossos, e nós temos visto que o acefato, nas primeiras janelas, nesta atual safra, ele tem feito uma grande diferença. Haja visto que a população é de adultos, a população que chega, a maioria da população migrante aí, além dos percevejos presentes na grande maioria, principalmente o marrom é um bom exemplo. E aí, o acefato tem se mostrado uma ferramenta interessante. Os primeiros resultados de percevejo já dessa atual safra já estão nos mostrando uma estabilidade. Mas, lógico, diante desse cenário de falta de inseticida, nós precisamos aliar outras ferramentas. Agora, é interessante que a soja, nós estamos vendo aí um florescimento mais cedo, então os novos cultivares, aí, principalmente a genética irmã aí, que está no Brasil, isso daí fez com que a gente tenha um controle, um período maior de controle para percevejo. E aí as outras ferramentas também a gente tem ajustado no manejo. Normalmente a gente tem feito, quebrado o ciclo da praga, então com acefato, e aí esse acefato dá um suporte para as misturas de piretroide mais neonic que estão à frente. E aí, com certeza, um ótimo resultado, tal, a gente tem visto nesse tipo de manejo. Agora, com a mudança deste ano de falta de produto, há o ajuste, e aí esse ajuste, eu só gosto de salientar o seguinte, cuidado com a exposição. Um ponto que o Juliano comentou, e é muito importante nesse cenário de percevejo, é a questão da resistência cruzada, não é total. Então, ora, a rotação dos inseticidas vai ajudar também. Tá? Lógico que interessante seria mecanismo, mas a gente não tem uma grande quantidade. E aí é interessante o produtor ter uma ideia desse sistema e ter soluções que tenham flexibilidade no uso, que vai ajudar ali para ele controlar melhor essas pragas e, consequentemente, ter maior rentabilidade. Legal, Germson, muito bacana. A gente tem algumas perguntas agora aqui lá do sul do país. Vou direcioná-las para o Juliano, mas fique à vontade também, Germson, caso queira fazer alguma colocação, caso queira acrescentar, as portas estão abertas. Juliano, o pessoal quer saber o seguinte, na cultura do milho, onde temos aí percevejo e cigarrinha como pragas potenciais, o pessoal quer saber qual é a recomendação adequada, pensando aí no manejo de resistência dessas pragas. Sei que não há uma receita de bolo, mas é possível dar algumas recomendações para os nossos queridos telespectadores? Sim, boa colocação, né? A questão de resistência, né? E o Germson, em partes, eu vou aproveitar também a pergunta anterior que foi feita ao Germson. Fique à vontade, por favor. E fecha, basicamente, se eu fosse dar a resposta, seria a mesma que o Germson já falou. Então, nós circulamos por aproximadamente 3 aplicações, regiões de altitude mais frias, talvez 1, 2, e regiões mais quentes, passe de 3. Aí, vou pegar o sul agora, né? O oeste do Paraná, sul do Rio Grande do Sul, que tem uma pressão alta de percevejo. Precisaríamos mais de 3, mas a média fecha nessas 3 aplicações,
E o que o Germson colocou, o acefato se encaixa perfeitamente na primeira quebra de ciclo. Ele é um produto bem adulticida, pouco de ninfa, o adulto que entra na área. Rotaciona, nesse caso, aproveitando a segunda pergunta, e com isso nós conseguimos rotacionar. E depois tu vem nas sequenciais aí, com as misturas de neonic mais piretroide. Tá? Com isso também nós trazemos uma vantagem, né, que é o acefato não atrapalha o ácaro, pelo menos, e nem trips, né, e inclusive ajuda algumas espécies, controla algumas espécies de trips. Então, tu joga o piretroide um pouquinho mais para o final, também tem essa grande vantagem. E os neonics indo para o final, com outra vantagem, que eles são bons de ninfa também, né? Então, quando tu começa a ter a ninfa, eu acho que dentro do que o Germson falou, eu só estou complementando o que ele já deixou muito claro. E já falei em partes de resistência. Quando entra o acefato da primeira em soja, tu entra naquilo que o IAC preconiza, que é a janela, né? As janelas, né? E ele vai entrar numa janela ali. E com isso, na próxima geração, que seria aquela geração já de reprodução interna dentro da área, tu entraria com outros grupos, né, que seriam os piretroides, mais cutinóides, e com isso já manejando resistência. Pensando em cigarrinho, percevejo em milho, segue mais ou menos a ordem, mas é um pouco mais complexo, é muito mais intenso o processo. A ideia é que tu nunca repita o mesmo grupo, né? No caso de sugadores, nós temos limitações de grupos diferentes, então podemos falar até em ativos. Preferencialmente seriam grupos dentro da mesma geração, né? Ou quer dizer, em gerações distintas. Dentro da mesma geração eu poderia repetir. Então, dentro de um ciclo de percevejo, vamos colocar 30 a 35 dias, me encaixando a cada 15 dias, 18 dias numa aplicação, nunca mais do que 2 aplicações, a grosso modo, do mesmo produto, tá? Seria dentro desse cenário. Então, se nós pegássemos as primeiras aplicações de percevejo, em milho, percevejo e cigarrinho, nós temos que focar num produto que pegaria os dois, e aí nós temos várias opções no mercado, o acefato mesmo é uma, né? Que poderia pegar cigarrinha e percevejo, não mais do que 2, né? E a partir daí nós teríamos que preferencialmente rotacionar com outros grupos, e aí entram carbamatos e entre outros. Sempre tentando nunca ultrapassar. É claro, como cigarrinha, as aplicações são em intervalos menores, dá a chance até de nós a fazermos mais de 2. O ideal é que não fosse, né? Que nós tivéssemos uma rotação mais intensa. Então, começaríamos com 2 aí, poderia ser o acefato, uma opção. Faria percevejo cigarrinho, e depois já nós não teríamos o percevejo com tanta intensidade, entraríamos com um produto mais ação lagarticida e trips, aí entra metomil, entre outros vários ativos que nós temos disponíveis, inclusive o que vocês estão lançando hoje, nas sequências que nós precisamos muitos grupos em cigarrinha, tá? Talvez os neonic mais para o final, onde tu começa a ter pulgão, ninfas e cigarrinho adulto, né? Também seria um carbamatos, depois neonic mais piretroides. Talvez seria uma lógica mais de resistência e de efetividade. Não sei se o Germson tem alguma coisa para sugerir aí. Bem na linha, Juliano. E assim, aqui trabalho com a questão aí de cigarrinho há alguns anos aí, desde 2015 a gente tem visto os grandes problemas pelo Brasil. E sem sombra de dúvida, quando você pega milho, o que o Juliano comentou é muito importante. O sistema é muito intensivo. 3, 4 dias, nós teríamos, para dizer, um intervalo de aplicações. Então é ponto importante ali a comentar. E aí fica é uma dificuldade maior da rotação. Sem sombra de dúvida, você estabelecer essas janelas melhores ali e tal. Mas a gente tem visto, principalmente nos chapadões, normalmente você precisa de um choque inicial muito interessante, o barriga verde, e a cigarrinha ela vem normalmente já na segunda janela, segunda aplicação. E aí, analisando esse cenário de milho, hoje, muitas das regiões, nós estamos falando em 6, 7 aplicações, quando você vai para a Bahia, 9, 12. Quando você pega um cara que está plantando milho em Cristalina, Formosa, Goiás, que está falando de 16, já 20 aplicações já, e a questão do milho semente está muito difícil de ser realizada. Então, e aí fica difícil fazer essa rotação. Agora, com certeza, um ponto que comentei foi a questão de falta de inseticidas no mercado, o acefato vai ser um deles, e aí nós vamos precisar ajustar as estratégias.
E esse ajuste de estratégias, o Juliano comentou, por exemplo, os Neonic, sem sombra de dúvida, essas ferramentas que tragam versatilidade, porque ao final do milho nós temos, além da cigarrinha, nós temos também o pulgão, que é muito importante. E aí tem algumas coisas acontecendo pelo Brasil, que é, por exemplo, também virose de pulgão. É ponto importante nós analisarmos ali, porque o pulgão também está chegando mais cedo no milho. E aí, quando você analisa esse sistema, é diferente e nós precisamos fazer esse ajuste. Da mesma forma, eu comentei na soja que esse ajuste, com certeza, nós temos ferramentas Neonic, pessoal. Quando você tem já o início de formação de vagem, o percevejo já está sugando ali na vagem, você tem uma performance, você daí começa a ver ninfas aí, você tem performance melhor dessa estratégia, desse tipo de ferramenta. Então, tudo é um ajuste que depende de monitoramento. Depende muito de monitoramento e o produtor precisa estar na lavoura entendendo essas condições aí. Condições que muito adversas diante desse país continental que nós estamos, que é o Brasilzão. Só um ponto que ficou não claro aí, eu acho que sempre quando for repetir produtos é na sequência, tá? Aí depois faz uma, duas, porque daí não maneja a resistência, daí tu confunde tudo. Tá bom? Só um ponto aí que foi. Legal, pessoal, bacana. A gente está até passando um pouco aqui do tempo, mas acho que foi por uma boa causa. Só para registrar, nós tivemos outras perguntas aqui, como o Lenison já disse agora há pouco, não deixarão de ser respondidas ao longo dessa quarta-feira, de amanhã. Nós vamos entrar em contato ou com os pesquisadores ou nossa equipe vai fazer a resposta, o atendimento dessas perguntas, mas por uma questão de tempo, a gente até estourou aqui do tempo, vou ter que me despedir dos pesquisadores. Juliano, Germson, muito obrigado pela participação, vou dar boa noite aqui para vocês, agradeço em nome da Ourofino Agrociência, obrigado pela participação, pelas informações, que vocês possam, aí, então, dar o recado final de cada um. Bom, os desafios estão aí e, assim, um dos nossos slogans, os desafios é o que nos move e, com certeza, sugadores vão continuar, nós vamos precisar estar mudando e monitoramento, sem sombra de dúvida, essa é a palavra dentro do manejo integrado de pragas, e muito importante. E agradeço o convite, pessoal, de vocês, foi uma satisfação de estar com todos aí e estar discutindo esse importante problema aí no Brasil, tá? Um abraço. Bom, primeiramente agradecer a empresa, né, a Ourofino aí por esse belo evento, organização nesse tema que é cada vez mais recorrente, né, que é insetos sugadores, e também parabenizar pelos novos lançamentos e que com certeza vão ser extremamente úteis para os produtores em tudo que nós falamos hoje, seja de cigarrinhas, tripes, percevejos, mosca branca, vão complementar o manejo dessas pragas que são realmente, além de difícil controle, né, com limitação de produtos e grupos, e que nós precisamos encaixar novos ativos e dar uma flexibilidade para o produtor para ele poder trabalhar aí no manejo mais adequado. E com certeza vai ser de muito sucesso. Obrigado, Germson, Juliano, uma boa noite para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu. A gente está chegando ao final aqui e, Lenison, não poderia deixar aqui, antes de encerrar, da gente ressaltar que, além do Ímpar, além do Vivanta, nós tivemos lançamentos de outros produtos que marcaram e muito a trajetória da Ourofino, produtos reimaginados, primeiro produto sobre patente, né? Um ano, acho que, muito especial para a gente. Com certeza, Henrique, um ano muito especial, 4 lançamentos importantíssimos, falamos de 2 aqui, mas também temos, né, o Goemon, a nossa diamida, uma diamida nova, importante no manejo de lagartas de difícil controle, Spodoptera, Helicoverpa, importantíssimo ter dentro do manejo do produtor. Além, é claro, do novo fungicida pontual, uma combinação única da Ourofino, numa formulação totalmente nova, o qual permite você ter a máxima eficiência e retorno em produtividade. É a inovação que nos move. E tudo que a gente faz é pensando na agricultura brasileira, no nosso sistema produtivo. Conheçam esses 2 produtos dentro da propriedade de vocês e, tendo dúvidas, tem um QR Code, aciona a nossa equipe, nós estamos aqui
para abordá-los, para esclarecer dúvidas. Com certeza será uma excelente experiência que vocês terão na propriedade. Reimaginar e inovar em produtos, tecnologias e também em serviços. Visioli, meu amigo, sua palavra final, seja mais uma vez bem-vindo aqui a Ouro Fino, sucesso nesse desafio, nessa nova jornada aí à frente da gerência comercial de Tiametoxan. Sua palavra final, então, para a nossa equipe, para os nossos telespectadores também. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos que estão aqui conosco presente, representando todo o nosso time comercial, né? Esse evento para nós aqui é único. Nós estamos oficializando para vocês, né, o lançamento, né, do Vivanta e do Ímpar. Nosso time aqui está preparado, está capacitado para atender vocês da melhor forma com as orientações técnicas. Nós tivemos aqui uma aula, né, fantástica. E é muito importante, né, que você, parceiro, agricultor que está aqui conosco, tenha em mente, nós, Ouro Fino, podemos atender vocês com uma amplitude única, né? Tivemos aqui os pesquisadores falando de manejo ao longo, e nós se encaixamos perfeitamente dentro desse manejo hoje no portfólio. Então, né, pensando em todo esse manejo, seja aqui, que é a nossa discussão hoje dos sugadores, né, lembrando do Vivanta, a flexibilidade que ele tem para você, agricultor, pensando no manejo, além, né, do Neonic, pensando nos sugadores, pensando também numa mistura para mastigadores, ou seja, num complexo de outros sugadores, uma combinação interessante e única para o seu manejo, conte conosco. Então, nós estamos com o time preparado. Esse é o recado, Henrique, para todos que estão conosco aqui, nossos parceiros. Já temos os produtos disponíveis para poder atender vocês nessa safra, para conhecer as nossas tecnologias em campo, e não só a nossa linha de sugadores, como o Lenison trouxe muito bem. Nós temos uma nova linha de lançamentos, aí, então conheçam, acesse ao nosso time, conte conosco, conte comigo e com todo Ouro Fino. Sem dúvida, vamos em frente porque o agro não para. Pessoal, vamos ficando por aqui. Para encerrar esse evento, eu gostaria aqui de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer toda a equipe aqui, em nome do Araújo, toda a equipe de marketing, do André e do Rogério Vargas, toda a equipe comercial também que participou desse evento. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.